Olá a todos, é com a grande alegria que eu estou aqui e que saúdo a Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder contribuir com o evento, passando a minha experiência para os arquivistas cearenses e brasileiros e que os dados que eu apresente aqui possam servir de incentivo para a realização de estudos em todos os arquivos pelo nosso país. Bom, eu sou Lucimar, eu sou bibliotecária e sou arquivista, trabalho na Prefeitura de Salvador e atualmente eu estou na biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira, mas eu já estive à frente da gestão do Arquivo Histórico Municipal de Salvador, que é o que me motiva a fazer a pesquisa sobre este arquivo. Essa apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, ela é um recorte do TCC que eu apresentei em julho de 2022, na conclusão do meu bacharelado em Arquivologia, no Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. E o trabalho como um todo, ele consiste na elaboração de propostas, de ações para o município implementar a governança arquivística. A governança arquivística, ela é uma abordagem relativamente nova e ela é muito estudada pelo professor José Maria Jardim. E essa abordagem, ela pressupõe que a instituição arquivística contempla as ações da micro e da macroarquivologia. As ações de microarquivologia são aquelas relacionadas ao processo técnico do dia a dia do arquivo, né? E ela está bastante ligada à questão dos princípios e das funções arquivísticas. E a macroarquivologia, ela já está mais ligada à gestão dos serviços arquivísticos, à elaboração de planos, de projetos, à implantação de redes e sistemas, né? E da elaboração e implantação de uma política de arquivos num determinado âmbito. Quando a gente fala em governança arquivística, a gente já pressupõe que as instituições já praticam, já têm os elementos da micro e da macroarquivologia definidos, e aí ela parte para um posicionamento mais de transversalidade da arquivologia com outras disciplinas e também com o seu relacionamento com a sociedade como um todo. Então, a macroarquivologia, ela pressupõe que o arquivo tenha condição, né, de vencer as suas próprias barreiras, de interagir mais com a sociedade, de firmar parcerias, convênios, e também que o arquivo já seja reconhecido como uma autoridade arquivística, tanto do ponto de vista formal, legal, quanto do ponto de vista do simbólico, do reconhecimento da sociedade de que aquele arquivo é uma instituição arquivística de guarda, de preservação, de acesso, e que realmente as ações dela possa ter transversalidade com diversas outras ações da gestão na qual esse arquivo está implantado e com a sociedade de uma forma geral. O Arquivo Histórico Municipal de Salvador, ele está num processo de transformação. Até 2017, ele estava na administração indireta, ligado à Fundação Gregório de Matos, e a partir de 2017, ele passa a integrar a administração direta, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Isso por conta de um financiamento do Prodetur via BID, ou melhor, do BID via Prodetur, no qual o arquivo recebe um aporte financeiro bem considerável para a construção de uma sede própria. É um prédio belíssimo de 11 pavimentos, pensado, projetado para o arquivo, né? E além dessa questão do prédio, da sede física, o projeto contemplou também o tratamento da documentação. E nesse tratamento está incluído higienização, restauro, digitalização, a implementação do Atom, de um RDC Arc, né? Então é um projeto bastante grandioso. Então, o que foi que aconteceu comigo de dúvidas na hora da construção desse meu TCC? Salvador vai ter uma sede fantástica para seu arquivo, seus documentos estão tratados, digitalizados, restaurados e etc e tal. E como é que a gente vai conseguir posicionar isso tudo como um arquivo de referência, que é o que nós imaginamos aqui na Prefeitura de Salvador, que o arquivo venha a ser um arquivo de referência nacional. Então, o primeiro ponto para estudar essa implementação de uma governança arquivística no arquivo foi estudar a legislação de documentação no âmbito da Prefeitura de Salvador. Então, existia já uma relação de normativos que foi constituído pelo corpo técnico, né, do arquivo, que eles saíram elencando toda a legislação que fundamentava a criação do arquivo, regimento, alguns decretos e leis que foram publicadas sobre a questão documental. E essa relação, ela ia somente até 2009. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu puxei ela até 2020. E, a partir daí, no portal de transparência, no portal de legislação municipal de Salvador, eu fui verificar quais eram os atos que estavam vigentes. E aí, a partir disso, é que a gente construiu o resultado desse trabalho, o TCC e a parte do TCC que eu vou apresentar para vocês aqui nesse momento, né? Então, a gente, para construir, para analisar essa legislação, a gente construiu um instrumento de coleta de dados. Primeiro, a gente selecionou as categorias, construí um instrumento de coleta de dados, e isso tudo baseado num referencial teórico bastante fundamentado, bastante clássico na arquivologia. A gente analisou os princípios, as funções e os instrumentos arquivísticos nesses instrumentos vigentes dentro do âmbito do município de Salvador. Então, para a gente se situar melhor, eu vou explicar para vocês o que é que a literatura traz como princípio, como função e como instrumento arquivístico. Os princípios, não só na arquivologia, mas em qualquer disciplina a ser estudada, ele é considerado como o fundamento, né? É o postulado, é a regra, é o lastro, né, da construção de uma determinada disciplina, de uma determinada ciência. E no caso da arquivologia, os princípios da arquivologia são a proveniência, a ordem original, a integridade ou indivisibilidade, a organicidade e a unicidade. A proveniência é aquele princípio que está ligado ao produtor, né? De onde vem essa documentação? Quem é o produtor dessa massa documental? A ordem original, ela tem relação de como o produtor
organizou seus documentos, a sua produção documental. A integridade ou indivisibilidade, ele está relacionado à junção e à não dispersão dessa massa documental, desse conjunto de documentos. Então, na arquivologia, eu não divido. Se eu tiver até essa documentação dispersa ali na minha forma de organização, eu posso juntá-la, mas eu não posso dispersá-la. A organicidade, ela está ligada à questão de como a documentação foi produzida, porque, como vocês, a maioria deve saber, né, a documentação arquivística é uma documentação orgânica, ou seja, ela é produzida a partir das necessidades daquele produtor, daquela instituição ou daquela pessoa de cumprir as suas funções, né, de exercer as suas funções, a sua missão. Então, a documentação é produzida de uma forma orgânica. E a unicidade é a relação de que a documentação de arquivo, a maioria ela é única. Eu posso gerar o documento aqui, ele é o meu documento único e eu encaminhei, por exemplo, uma correspondência. Eu mandei para alguém, mas é uma cópia, né? Você tem como original somente um documento, né? Então, essa é a questão da unicidade, do princípio da unicidade na arquivologia. Quanto às funções, os autores Rousseau e Conturi, eles trazem 7 funções arquivísticas. São funções, são etapas do trabalho arquivístico que, basicamente, o arquivo precisa ter essas 7 funções para se caracterizar como um arquivo, embora algumas dessas funções não estejam ligadas diretamente ao arquivo permanente, como é o caso do Arquivo Público de Salvador. É um arquivo permanente. Algumas dessas funções são funções típicas do arquivo corrente ou do arquivo intermediário, mas são funções arquivísticas. A primeira delas é a criação, é a produção dos documentos. A produção dos documentos, tirando aqueles documentos do próprio arquivo, elas não são produzidas pelo arquivo. Como a produção da documentação arquivística é orgânica, então, se você tem um contrato de compra e venda, esse contrato foi produzido pelo setor que realiza a compra ou a venda de um bem ou de um serviço. Se você tem o registro de um funcionário, você não tem essa criação desse documento, não nasce no arquivo, e sim no setor de RH daquela instituição, e assim por diante. Então, a criação, apesar de ser uma função arquivística, ela deve ser pensada como uma função arquivística, mas ela não tem a sua execução no arquivo em si. A avaliação é uma função arquivística que ela está mais ligada ao arquivo intermediário, né? No arquivo intermediário que é executada a ação de avaliação dos documentos, né? Para saber se realmente aquele documento tem condição ou deve ser mantido em arquivo, por quanto tempo, qual é o tipo de documentação, né? Qual é a gênese desse documento, qual é o tipo de documento, se ele é papel, se ele não é papel, se é um documento transitório, se é um documento permanente. Isso tudo são atividades feitas pela avaliação documental. A aquisição é uma atividade que ela é muito mais do arquivo permanente, porque no arquivo corrente e no arquivo intermediário, ela faz parte do caráter de organicidade da documentação. Então,
um setor produz um documento porque ele precisa, né, de constituir aquele documento para cumprir as suas funções. Então, ele produz, a forma de aquisição é a produção, mas de uma forma orgânica. No intermediário, ele já vem produzido pela fase corrente, né? O intermediário em si, ele não vai produzir documentos. No arquivo permanente, você tem algumas formas de aquisição do documento. A primeira e a clássica é que você tem esse documento na fase permanente porque ele foi recolhido do arquivo intermediário, se ele cumpriu todas as etapas aí da gestão documental, ele foi recolhido para o arquivo permanente. Então, uma das formas de aquisição dessa documentação é o recolhimento. Mas você tem outras formas. Por exemplo, você tem a doação. Isso você encontra também muito no arquivo permanente. Geralmente uma instituição ou uma personalidade, um político, um intelectual e tal, ele tem uma coleção e essa coleção é de interesse desse arquivo e ele pode fazer uma doação, né, dessa coleção para o arquivo. Ou ele pode fazer também uma venda, né? Então, as três formas de aquisição são o recolhimento, a doação e a aquisição por meio de compra. A outra função também de extrema importância, e eu acho que é a que tem mais visibilidade, na verdade, quando as pessoas falam em arquivo, as pessoas pensam primeiramente na questão da conservação, da preservação dos documentos. Realmente é uma função extremamente importante, né? Você não só junta documentos, você não só coleciona documentos, mas você conserva e você preserva. Mas você conserva e você preserva para dar o acesso. Então, muitas vezes as pessoas colocam a conservação num patamar muito alto e esquece que eu não posso simplesmente preservar e conservar e deixar trancado sem promover o acesso. E a conservação e a preservação, ela é uma atividade também que ela está em todas as fases do arquivo, né? Você tem isso no arquivo corrente, você tem isso no arquivo intermediário e você tem isso muito fortemente no arquivo permanente, já que esses documentos são de guarda permanente, mais do que nunca eles precisam de ação de conservação e de preservação. A outra função arquivística é a classificação. A classificação, ela deveria acontecer se você tivesse uma estrutura de gestão documental bem articulada, bem montada, desde o início. Então, quando você produz um documento, você já pode produzir ele classificado, se você já tem uma tabela de classificação de documentos. Mas isso não é o normal, não é o que a gente vê corriqueiramente, nem nas empresas e muito menos no serviço público. Então, o que ocorre na maioria das vezes é que quando os documentos são transferidos para o arquivo intermediário ou muitas vezes para o arquivo permanente, é que vai haver essa ação de classificação. Isso, cada vez que essa ação de classificação está mais distante da produção, da criação do documento, ela se fragiliza mais, porque se quem produziu não classificou, quem está no arquivo intermediário não participou dessa ação de produção, ele tem uma possibilidade de classificar isso equivocadamente ou, não sei, dispersamente, maior do que se esse documento fosse classificado já no momento da sua criação. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é que o documento só é classificado ou na fase intermediária ou, muitas vezes, na fase permanente. A descrição é uma outra tarefa, uma outra função
que ela tem a mesma característica da classificação, no sentido de que ela seria muito mais eficiente se ela já nascesse junto com a criação, com a produção dos documentos. Porque se eu estou criando um documento aqui, agora, no momento, eu tenho todo o contexto de criação dele. Então, eu posso descrever esse documento com maior riqueza de detalhes, com maior firmeza, né, nas minhas afirmações, do que passado anos e anos e anos, e esse documento chega lá no arquivo permanente e eu vou fazer essa descrição simplesmente a partir dos elementos que eu consegui organizar, juntar, né, da história documental, da história arquivística daqueles documentos, e eu posso deixar de fora muitos elementos que seriam fundamentais para contar a história daquela instituição, daqueles documentos, que seria muito mais rico para o pesquisador. Então, quando você tem essa possibilidade, você atua de uma forma melhor. Então, a última das funções arquivísticas propostas por Rousseau e Couture é a difusão, que é justamente por que você criou o documento, avaliou, adquiriu, conservou, classificou e fez a descrição desses documentos para ficar fechado numa caixinha? Não, você fez tudo isso para dar conhecimento à sociedade daqueles documentos. Então, é a difusão que realiza essa ação de dar conhecimento. E aí entra na questão da descrição e na questão da difusão, principalmente, você tem a questão da elaboração dos instrumentos arquivísticos, que é o próximo tópico que a gente vai ver mais detalhadamente agora. Os instrumentos arquivísticos, eles são fundamentais para o desempenho da função arquivística. E eles são elaborados para o controle do acervo ou para a sua disseminação. Os instrumentos de controle citados pelo EARC Brasil e COGED, eles são as listas de recolhimento, as listas de eliminação, as listas de assunto, os planos de classificação e as tabelas de temporalidade. São instrumentos que te dão possibilidade de controle e, consequentemente, de praticar uma gestão documental. Já os documentos de pesquisa, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são mais utilizados, para dar divulgação, né? Para dar divulgação do acervo. Então, eles são as listas os guias de acervo ou guia de arquivo, que é o principal, né, que te dá um panorama geral do que é que tem no arquivo, quais são os fundos, como esses fundos estão divididos, né, as séries, as subséries, eles te dão uma visão geral, um panorama geral do que está disposto ali no acervo. Então, o inventário, o catálogo seletivo, os índices de edição de fontes, as listas de unidades documentares, os repertórios e os catálogos de assunto. Esses são, essencialmente, os instrumentos de pesquisa e eles são bastante citados, tanto por Bellotto como por Schallenberg. Né? Então, o que foi que aconteceu com esta minha pesquisa? Nessa legislação que a gente verificou que estava vigente, a gente procurou elementos dentro dessa legislação que remetesse aos princípios, às funções e aos instrumentos arquivísticos, né? Então, vamos lá.
O objetivo dessa pesquisa foi analisar os atos normativos, leis, decretos e instruções normativas para identificar os elementos de gestão arquivística de documentos e propor ações que são relativas à governança arquivística para que o município de Salvador implante realmente uma governança arquivística e que, com isso, ele se consolide o arquivo como um arquivo de referência nacional em termos de organização e de funcionamento e de inter-relação com a sociedade. O estudo ele apresenta dados quantitativos quanto ao número dos atos normativos estudados e a frequência de termos identificados por cada categoria. E apresenta também os aspectos qualitativos encontrados na análise dos resultados. E o objeto da pesquisa foram 6 decretos, 3 leis e uma instrução normativa, né, que foram os documentos que nós encontramos. E aí, vamos avançar um pouquinho para eu mostrar a vocês como foi que a gente conseguiu categorizar e fazer a análise desses elementos. Bom, aqui a gente já tem a categorização, não só dessa parte que eu estou apresentando para vocês, mas também envolvendo a política de arquivo e a macroarquivologia, que não entrou nessa apresentação. Nessa apresentação eu estou trabalhando apenas com os princípios, as funções e os instrumentos arquivísticos. Então, a gente foi lá em cada um daqueles atos que eu nominei anteriormente para vocês, né? 6 decretos, 3 leis e uma instrução normativa, e ia buscando no localizar palavras que fossem exatamente essas palavras que a gente encontrou ou que se fossem sinônimos. Então, a gente procurou essas palavras, procurou os sinônimos dessas palavras e saía buscando em cada um desses atos normativos. E aí, anotando a frequência. Apareceu proveniência, anota uma vez. Apareceu de novo proveniência nessa mesma, anota 2 vezes. Aí fazia por ato e depois juntava tudo numa outra tabela para você ter a frequência geral dos dados encontrados. Por exemplo, para produção, a gente usou como sinônimos a produção, a publicação e a geração. Para avaliação, a gente usou avaliação e a gente usou a palavra pela metade também, né? O radical da palavra, porque poderia ter alguma coisa. Isso a gente usou em muitas palavras, o radical, para ver se tinha alguma outra forma de escrita, né, que pudesse. E quando a gente encontrava a palavra dentro do texto do ato, também era analisado se ela foi empregada no contexto que a gente estava procurando, que a gente estava estudando, né? Porque às vezes era um contexto totalmente diferente. Bom, vamos seguir adiante. Aqui a gente já começa algum resultado, né, de análise de dados. Quantos princípios arquivísticos? Nós só conseguimos encontrar 2 princípios citados nesses atos todos, que foi o da integridade, com 31%, e o da autenticidade, com 69%. Então, os outros princípios todos não foram identificados nesses atos que foram analisados, o que é uma pena, né? Do ponto de vista das funções arquivísticas, a preservação é aquela que a gente encontrou uma incidência maior, ela tem 50% de ocorrências. A produção de documentos você encontra em 25%, a avaliação em 12,5% e a aquisição em 12,5% também. Então, tem algumas das funções arquivísticas, assim como os princípios, que também não foram localizados nessa análise que foi feita. Do ponto de vista dos instrumentos, a gente encontrou alguns instrumentos, como
o plano de classificação, a tabela de temporalidade de destinação de documentos, as listas, catálogos, termo de recolhimento e inventário. Com 30%, o termo de recolhimento. E aí você até entende que o termo de recolhimento seja 30%, na medida em que você sabe que a maior parte desses atos, eles foram pensados para o arquivo. E o arquivo permanente faz o quê? Ele recolhe documento. A principal forma de entrada de documento no arquivo permanente é o recolhimento. Então, até se justifica o maior número de termos encontrados recolhimento. Então, depois disso, você tem o inventário com 23%, o catálogo com 20%, o plano de classificação com... o inventário com 3%, desculpem. A tabela de temporalidade com 17%, o plano de classificação com 7%. Então, o que é que acontece que a gente pode chegar de conclusão na análise desses dados? É que você tem uma adoção muito baixa, né, dos princípios arquivísticos. E sem a adoção de princípios arquivísticos, que é quem dá a base, a fundamentação da arquivologia, você observa uma fragilidade na constituição do Arquivo Público de Salvador. E isso é um efeito em cadeia, porque se você tem uma baixa incidência dos princípios, você vai ter uma fragilização também nas funções e fragilização também nos instrumentos. Então, quanto aos princípios, isso fica muito claro. Você tem uma baixa incidência dos princípios e isso fragiliza, né, a questão da fundamentação do arquivo, enquanto que ele pode e deve ser, que é uma estrutura firme, sólida, bem constituída e que seja a autoridade arquivística reconhecida no município de Salvador. Quanto às funções, você tem uma relativa apresentação, né, de funções arquivísticas. Então, de certa forma, as funções estão preservadas. A função mais presente nos atos analisados foi com 50%, foi a de preservação, né? Em seguida, a avaliação e a aquisição. E as funções que não foram identificadas foram a de classificação, a de descrição e a de difusão. Então, vocês observam que essa última aparece discretamente em alguns atos, como divulgação do catálogo ou estímulo à pesquisa, que a gente pode levar a entender que seja uma questão da divulgação, né, da difusão, mas você não tem isso de uma forma muito clara. E a ausência da descrição arquivística, ela reflete muito fortemente na questão dos instrumentos arquivísticos. Então, do ponto de vista dos instrumentos, a gente sentiu assim uma ausência de definição mesmo, de nomenclatura, de estabelecimento de uma definição para que cada tipo, o que é que a gente chama cada um desses tipos de instrumento. Então, isso gera lacuna e gera sobreposição. Por exemplo, você tinha vários tipos de lista. Algumas que você via que era a mesma coisa, mas com nomes diferentes, né? Então, você tinha lista de acervo, lista de aquisição, lista de assunto, mas uma coisa muito, muito vaga, sem muita consistência nisso, né? Então, o que é que a gente observa também? Que esses instrumentos, eles são construídos a partir da descrição arquivística, né? A descrição da
elementos para você construir todos os instrumentos de pesquisa. Então, se você não tem a descrição como uma função que tem aparecido na pesquisa, claro que você não vai ter bons instrumentos de pesquisa. Né? E assim como uma conclusão geral, final, a gente pode afirmar que para o arquivo se constituir e se firmar como entidade arquivística de referência, é necessário que a administração municipal ela posicione o arquivo dentro da sua estrutura municipal de forma que permita que o arquivo elabore e execute a política de gestão documental dos documentos arquivísticos. Então, não adianta eu ter um prédio lindo, maravilhoso, construído para o arquivo, se a instituição arquivística não tenha as condições de implantar uma política de gestão dos documentos arquivísticos, nos moldes que são recomendados pelo Conselho Nacional de Arquivos. E isso inclui a adoção dos princípios, a adoção das funções e a adoção dos dos instrumentos arquivísticos. Então, a gente consegue ver claramente a fragilidade, né, do arquivo hoje, mas o arquivo a gente vê que está próximo à sua retomada, à sua inauguração, mas também a prefeitura ainda não definiu que estrutura administrativa, que posição o arquivo vai ocupar na sua estrutura administrativa. Então, a gente torce muito para que a prefeitura coloque o arquivo numa posição adequada e que ele consiga realizar tudo isso e a prefeitura acabe ganhando muito, porque a gestão documental e a gestão documental dos documentos arquivísticos ela propicia muitos ganhos à administração e a gente quer ver Salvador despontar como a grande referência com seu novo arquivo. E eu fico por aqui, agradeço imensamente a cada um de vocês que estava aí, que prestou atenção às minhas palavras, e trago aqui as referências que foram utilizadas nessa apresentação para vocês. E deixo aqui também o meu muito obrigada e os meus contatos, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, alguma sugestão ou simplesmente queiram trocar uma ideia sobre o que está acontecendo aqui em Salvador, eu estarei aberta e também as perguntas que ocorrerem a partir dessa minha apresentação. Muito grata e bom dia, boa tarde a todos vocês.